Segundo Samuel, capítulo 1, versículo 1. Versículo 1. Eu quero que os irmãos que me assistem, a irmandade que me assiste, preste bastante atenção nessa palavra. Segundo Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 1, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Título da palavra: Davi mata o amalequita que lhe traz a notícia da morte de Saul. E depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, e ficando Davi 2 dias em Zicagle, sucedeu ao 3º dia que um homem veio do arraial de Saul com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça. E sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi disse: De onde vens? E ele disse: Escapei do exército de Israel. E disse-lhe Davi: Como foi lá isso? Peço-te, dize-me. E ele respondeu: O povo fugiu da batalha. Muitos do povo caíram e morreram. Assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. E disse Davi ao jovem que trazia as novas: Como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o jovem que lhe dava a notícia: Cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e capitães de cavalaria apertavam com ele. E olhando ele para trás de si, viu-me a mim e chamou e disse: Eis-me aqui. Eu disse: Eis-me aqui. E ele me disse: Quem és tu? Eu lhe disse: Sou amalequita. Então ele me disse: Peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu não viveria depois da sua espada. E tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço, e as trouxe aqui ao meu senhor. Então apanhou Davi as suas vestes e rasgou, como também todos os homens que estavam com ele, e prantearam, e choraram, e jejuaram, até a tarde por Saul, e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Disse então Davi ao jovem que lhe trouxera a nova: De onde és tu? Ele disse: Sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. E disse-lhe Davi: Como não temeste tu estender a mão para matar o ungido do Senhor? Então chamou a Davi a um dos jovens e disse: Chega e lança-te sobre ele. Ele o feriu e morreu. E disse-lhe Davi: O teu sangue sobre a tua cabeça, o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Eu matei o ungido do Senhor. Amém. Glória a Deus. Essa é uma passagem bastante emblemática, e eu quero pedir agora para que nós possamos fazer uma oração, para que o Espírito Santo possa nos guiar. Soberano Deus e Pai, aqui está a tua palavra, e ela permanece contigo no reino da tua glória. Saca da tua aljarva, atinge o teu alvo, que é o nosso coração e alma. Estamos aqui, Senhor, preparados para entendê-la. Nos ajude, nos unja, em nome de Jesus o justo, que vive para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Está aqui entre nós a palavra de Deus, uma palavra de uma história bastante conhecida. Um homem agora derrotado, um homem destruído, um homem que passou por muitas situações difíceis, um homem que foi escolhido por Deus, um homem que teve de tudo para que desse certo na vida como rei, um homem
que poderia ter vencido com Deus, um homem que seria hoje aqui notório a presença de Deus na vida dele e triunfando sobre os inimigos da época, como os filisteus, como os amalequitas, mas nós sabemos em que caminho toma a vida do próprio Saul. Nesse mesmo título de palavra, segundo Samuel 1, versículo 27, vai terminar assim: como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Isso não é uma pergunta, isso não é uma interrogação, isso é uma exclamação, é uma afirmação. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Aqui assumindo o peso daquele que perdeu a guerra, daquele que não conseguiu ir além. Eu convido você a abrir a tua Bíblia, não precisa nem pôr aí, Bruno, não precisa pôr, em Jeremias, no capítulo 2, o versículo 21. Quantos anos após vai responder? Vamos trocar essa indagação vamos trocar essa exclamação por uma pergunta. Assim, uma afirmação por uma pergunta. Vai dizer no 21, eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel, como, pois, te tornasse para mim uma planta degenerada, de vide estranha? Está entendendo como a palavra encaixa? O próprio Deus escolheu Saul. O próprio Deus escolheu. Ele foi ungido por Samuel. Deus tocou no coração de Samuel uma certa vez, em que nós vamos ver lá no comecinho de 1 Samuel. 1 Samuel vai dizer para você, só para você entender o texto. Fazemos tudo isso para que você possa entender a história. Nós vemos muita pregação dizendo que foi escolhido pelo homem Saul. Foi o homem, foi o povo que escolheu, que Deus não escolheu Saul. E isso não é verdade. Deus escolheu Saul, realmente Deus escolheu. E ele era um fruto da vide, ele era um homem escolhido por Deus. E o povo deu a ele a monarquia. Deus escolhe Saul como príncipe para defender o povo de Israel. Deus escolhe Saul como ungido para defender o povo de Israel. E o povo, sentindo a necessidade de um rei para Israel, dá a monarquia a Saul. Quando ele sente desejo, quando no coração de Samuel, Deus toca no coração dele para que vá até a cidade, e lá Deus encontraria com ele e daria na mão dele o próximo rei, alguém que seria, me perdoe, o príncipe em Israel. No mesmo momento, Deus toca no coração do pai de Saul, um homem por nome Quis. Está em 1 Samuel 9:1 vai dizer isso. Então, um homem rico, um homem cheio de divisas, com muitas jumentas, com muitos gados, e esse próprio era filho do homem de Benjamim, e tinha um filho cujo nome era Saul, um jovem belo. Se você consultar na Bíblia de Estudo a Nova Traduzida, no mesmo capítulo vai dizer que ele era um homem escolhido por Deus, mas o tempo não nos espera. Um homem escolhido por Deus, um homem afortunado de sabedoria, e o principal nele, a humildade. O pai era rico. Sabe onde está a humildade detalhado na palavra? Que ele deixa tudo e vai atrás de uma jumenta, por ordem do pai, sendo um homem rico, sendo um homem cheio de divisa. Saul, um homem de Deus, Deus achou graça nele, ele deixa tudo e vai atrás de uma jumenta. É aí que Deus começa a trabalhar, é nesse movimento que Deus começa a trabalhar. E unge nesse encontro, ele vai e não encontra a jumenta, mas ele lembra que na cidade tinha alguém
que era um tipo de adivinho, já citando Saul. Mas o servo que está junto com ele diz assim para ele: mas eles cobram dinheiro. Como você vai? Ah, mas eu não tenho nada aqui. Olha a simplicidade, irmão. Olha a simplicidade de um homem sábio. Um homem rico, não tinha nada com ele. E diz para o próprio servo, o empregado, o patrão dizendo para o empregado: você tem alguma coisa aí? Ah, eu tenho uma grama de, se eu não me engano, prata. Eu tenho alguma grama de prata aqui. Você pode pagar? Porque como que eu vou chegar num homem de Deus, num profeta, e não vou dar nada para ele? Hoje a palavra vem dizer para nós: olha a simplicidade, olha a humildade desse homem. Era um homem de Deus ou não era? E olha o poder do diabo sobre a vida das pessoas. Olha o poder do diabo que ele tem de corromper as pessoas, de mudar o pensamento. E o servo responde para Saul: eu tenho, você quer? Você paga? Eu pago. E eles foram atrás desse homem. Chegando lá, era o próprio Samuel. E Deus no coração de Samuel diz: unge ele como príncipe Israel. Porque nele tinha humildade, simplicidade, nele tinha amor e estava cheio de sabedoria. E Deus encontrou nele qualidade para ser um homem em Israel. O único homem, o primeiro homem a mandar, como uma autoridade em Israel. O que a palavra de Deus quer dizer para nós? Nós chegamos aqui cheio de problemas. Nós chegamos aqui contaminado com tantas enfermidades. Nós chegamos aqui sobrecarregados de dificuldade. Nós chegamos aqui até em cima, no nível de doenças, de enfermidade, de preocupação com o dia de amanhã. Mas irmãos e irmãs, você que me assiste, você que me acompanha, nós que estamos aqui na igreja participando desse culto, nós precisamos por um momento deixar essa perturbação de lado, deixar esses problemas de lado, esquecer por um tempo e olhar para dentro de nós. Quem trabalha na nossa vida, quem toma conta da nossa vida, o tamanho do nosso Deus, o que Ele pode causar para a minha vida, o que Ele pode ensinar para mim, o que Ele tem para ofertar para a minha vida, em que posição eu estou com Deus. Nós falamos isso constantemente, mas nós nos atentamos somente para o problema, nós atentamos somente para a nossa causa, nós atentamos somente para a nossa dificuldade, e o diabo, que é astuto, começa a prestar atenção no meu movimento, naquilo que me chama atenção, naquilo que me fere, naquilo que me entristece, naquilo que me deixa para baixo, as minhas fraquezas, aonde eu peco, aonde eu erro, e começa a mirar um alvo na minha vida. É nessa maneira que eu consigo atingir ele, é nessa maneira que eu começo a enfraquecer a vida espiritual, é falando algo sobre a vida dele, é falando algo sobre aquilo que ele ou ela gosta de fazer, é atacando justamente na base espiritual que o diabo vai migrando de nós. A espiritualidade foi assim com Saul, a mesma situação. O homem que agora tinha a unção e o dever de cuidar, comete 3 pecados em que Deus abomina. O primeiro, quando ele está esperando Samuel para oferecer um holocausto, um sacrifício a Deus, ele se passa pelo próprio profeta. Nós falamos isso ontem sobre isso, e Deus tocou no meu coração. No momento que nós comentávamos de contar isso para a igreja, ele não aguentou esperar. Eu não vou ficar aqui esperando, eu não vou. Demorava muito, esse povo está tudo aqui esperando. Foi lá e ofereceu o holocausto no lugar do profeta. E isso Deus abominava, porque separou um homem para fazer isso. Quantas vezes, glória a Deus, quantas vezes nós queremos tomar o lugar de Deus na nossa vida? Quantas vezes nós não queremos esperar? Quantas vezes nós queremos tomar partido da situação e não deixamos a palavra nos justificar? Quantas vezes só olhar para o nosso passado, olhando para a minha pessoa, o irmão André, quantos prejuízos eu já tive de querer colocar as minhas mãos e não deixar a palavra de Deus trabalhar
trabalhar na minha vida. Possa ser que você esteja dessa maneira, participando desse culto e tentando se explicar para alguém que você tomou partido e não deixou Deus resolver a tua situação. Cuidado, glória a Deus. Aquilo que nós tentamos fazer não vai impedir o operar de Deus da minha vida, porque Ele tira a mão e deixa nós fazermos. E você sabe a consequência disso. Deus tirando a mão, é nós que trabalhamos e nós fazemos tudo errado. Tira a tua, porque Deus quer trabalhar. Nós já ouvimos quantas vezes a palavra dizendo isso para nós: tira a tua mão que eu quero trabalhar. Mas isso é tão simples. Não, se nós colocarmos a nossa mão, às vezes nós nem percebemos. E a boca também, falamos o que não é para falar, pensamos o que não é para pensar, agimos do jeito que não é para agir, tomamos partido daquilo que não é para tomar partido, entramos num caminho sem saída. Quando olhamos para o lado, é fechado da direita, é fechado da esquerda, atrás tem um abismo, na frente Jesus Cristo é a única saída, mas os meus olhos estão tomados com um monte de coisa errada que nós vamos tomando para a nossa vida, e quando nós olhamos não tem saída, Jesus, e gritamos: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O tempo que levou para nós chegarmos aí é o mesmo tempo que nós pensássemos: Senhor, eu não quero agir, tomar partido da minha vida. Tirávamos a nossa mão e a nossa vitória era certa. Glória a Deus, é a palavra de Deus alertando para nós. Dizer que o Saul pecou, mas eu não colocar em prática o erro dele, é pior do que se nós não estivéssemos aqui. Irmãos, irmã, Deus quer trabalhar na nossa vida. O plano de Deus e o propósito dele às vezes não é o meu e não é o seu. Ouvir que Deus escreve certo por linhas tortas, particularmente eu não concordo, porque Deus não precisa de linha para escrever, e muito mais de um caderno. Foi Ele que conhece nós do ventre da nossa mãe, sabe o que é o melhor para mim e para você. Pode o homem não acreditar, nem a tua família, nem aquilo que dorme contigo na mesma cama, glória, glória, mas Deus sabe o que é melhor para a minha vida e a tua vida está na mão de Deus. O Espírito Santo é que te guia em toda a verdade. Tira a tua mão que Deus quer trabalhar, glória a Deus, oh aleluia. O nosso coração foi feito para sentir, para ter sentimentos. O nosso coração ferve, a nossa carne treme. Tem hora que nós perdemos o sentido da vida. É um conselho da palavra, irmã. A nossa boca abre e pronuncia a coisa que o Espírito Santo afasta. Glória, glória, glória. Quem sabe no dia de hoje, muitas vezes o Espírito Santo teve que sair da tua vida e Deus não imputar o teu pecado, para que o diabo não te consumisse viva. Glória a Deus, oh aleluia. Mas Deus ficou no canto olhando e mandando esta palavra para corrigir o teu palavreado, a tua posição perante a sociedade, a tua posição perante a tua casa, a tua igreja, a tua família, no teu trabalho, na rua, num semáforo onde você passa. Oh glória, é o Espírito Santo pedindo: eu quero entrar na tua vida, dominar a tua vida, mas você se perde nas palavras, no comportamento, e Deus não habita em confusão. Reino dividido não prospera, glória a Deus, oh aleluia, glória a Deus, oh glória. E nós ficamos esperando, aguardando a palavra e não colocamos em prática. Nós ficamos esperando o movimento de Deus na nossa vida, mas em nós não é que não tem crédito. Nós não somos, aqui estamos por causa de crédito e nem merecimento. Mas a misericórdia de Deus não nos alcança, porque o templo está sujo, a mente está contaminada, no coração tem ódio. Jesus Cristo vai dizer nos evangelhos, Mateus 22, do 30 para frente, vai dizer uma frase bonita, em que nós achamos lindo, mas eu e você, na grande maioria das vezes, não praticamos.
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a Deus sobre todas as coisas. Isso, irmãos, é um exemplo e um mandamento de Deus para a nossa vida. Um dos mais, se não o mais importante. Amar a Deus sobre todas as coisas, o mais importante. E em segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Amar é diferente de gostar. Eu amo e sei que amo quando aprendo a aceitar as diferenças, o respeito, e me afasto quando eu não gosto de algo e aquilo me faz mal. Amar é se aproximar e estar não junto, mas do espírito é o mesmo. Amar é aceitar as diferenças. Um dos frutos do Espírito Santo é a temperança. Se na tua casa falta isso, seja você a temperança. Oh glória, oh aleluia. Se na tua igreja alguém falta com temperança, seja você a temperança. Glória a Deus, oh aleluia. A semente do evangelho cai no coração de um, mas não cai no do lado. Nós vemos que a palavra diz que muitos serão chamados de poucos escolhidos. A palavra precisa se cumprir, mas o amor no meu coração tem que estar da mesma maneira. A balança de Deus não pende mais para a direita e muito menos para a esquerda. Não, irmão, a mesma palavra que toca no teu coração fala com a minha alma e vem falando dia após dia. Já disse aqui, no momento mais difícil da minha família e da minha vida, recebi um abraço de alguém que eu jamais esperava, e ali Deus colocou no meu coração um amor de verdade por esta palavra. Se você não perdoou, perdoe. Se você não soube amar, ame. Se você não soube abraçar, abrace. Se você não conseguiu ainda dizer, diga, eu te amo, diga. A palavra ainda está aí, Jesus Cristo permanece na tua vida. Não seja o Saul que quer oferecer aquilo com arrogância, com estupidez, adiantado, colocando a tua mão à frente. Não, Deus precisa de nós reconhecermos que nós somos diferentes do mundo, aonde o troco é na mesma moeda, aonde o troco é na mesma ignorância, aonde o troco é na mesma arrogância. Saul pecou 3 vezes. Oh glória, aleluia. E ele foi se desfazendo, perdendo a espiritualidade. Na primeira Deus já se afasta, a segunda foi um pouco mais pesado ainda. Glória, Deus deu um mandamento para ele, deu ordem, destrói a cidade, acaba com o rei, não quero mais nada lá, os amalequitas. Mas a ganância, o poder, a fama tomou conta do coração de Saul. Oh, aleluia, glória, glória, glória. Ele foi lá, matou os demais, mas salvou o rei porque tinha dinheiro. Pegou o que era dele e mandou o rei embora. Ninguém viu, mas Deus viu, glória a Deus. E pela segunda vez Saul se afasta da presença de Deus. Nós pensamos que nos olhos de Deus, oh glória, aleluia, glória a Deus, aleluia. Nós pensamos que nos olhos de Deus, por estar longe de todos, ninguém viu aquilo que o nosso coração está cheio, porque a nossa mente maquinou contra o mal ou a favor dele. Mas a morada e templo do Espírito Santo é a nossa vida, a nossa alma. Se Deus habita nela, somos templos e morada do Espírito Santo. Estamos perdendo tempo, acreditando que Deus não está vendo aquilo que nós estamos praticando. Mas o que fazem para mim? Você deve estar perguntando isso aí agora. Se Deus está aí, está sabendo que está sendo apontado contra a tua vida. É por isso que a palavra diz
diz que toda flecha apontada contra a minha vida e a tua não nos alcançará, porque o Espírito Santo de Deus que está na minha vida e na tua, ele é o escudo e broquel para que ela não nos atinja, e prefira estar com o Espírito Santo do que estar fora dele. Glória, glória a Deus, oh aleluia, glória a Deus. Saul achou que ali tudo estaria resolvido, ninguém viu, o dinheiro eu ponho no bolso e dá salvo o rei, mas Deus viu, e o pecado pior vai ser o final e a condenação do próprio Saul. A história vai dizer que pouco tempo depois, nessa que nós lemos agora, 2 Samuel 1, ele está numa batalha, agora retornando, uma notícia do estrangeiro que ele estaria morto. Um homem que lutou tantas guerras, enfrentou tanta gente, um homem poderoso, morto por uma amalequita. E detalhe, pediu. Olha o que é um homem sem Deus, irmão. Olha o que é um homem sem Deus. Pediu a própria morte. Me mata que eu não quero mais ficar vivo. Mas antes disso acontecer, a história vai dizer que é o terceiro pecado pior ainda dos outros demais. Ele se sentiu tão acuado, na época os filisteus. Você vê como que é. Lutou a vida toda contra essas tribos. E foi morto porque ele pediu para ser assassinado. Pediu. E quem afronta ele é os filisteus. Ele viu que os filisteus começaram a se aproximar muito dele. E ele já sem guia. Ele vai dizer na própria escritura que ele tenta consultar Deus. E Deus não responde mais ele. Mas agora Samuel está morto. Samuel perdeu a vida. Não existe mais. Deus levou Samuel. Que era o homem que, segundo vinha a palavra de Deus para ele, guiava Saul. Samuel está morto. Olha o que Deus tem para nós. Não deixa a espiritualidade morrer na tua vida. Não deixa. Não vamos deixar. Enquanto nós estiver na luta, no abismo, sofrendo, caluniado, perseguido, humilhado, faltando de tudo um pouco na tua casa, mas o Espírito de Deus nos justifica, e aquilo que a minha mão não alcança, a de Deus traz para nós. Glória a Deus. Pode faltar tudo na nossa vida, mas o espiritual não pode. Continue com Deus aí. Hoje de manhã Deus deu na palavra. Você está aí por Jesus? Sim, então continua. Glória. Você está na igreja por Jesus? Continua. Você está na tua casa por Jesus? Continua. Você está amando por Jesus? Continua. Glória a Deus. A história vai dizer que ele, nessa situação, Deus não falava mais com ele, e a guerra só aumentando, ele entrou em desespero. Samuel está morto. O que ele lembra? Da feiticeira. Tem uma feiticeira na cidade. Foi lá consultar ela. Ele chega lá e fala: invoca aí seu Deus aí. Eu quero falar com Samuel. Ah, mas eu nunca vi esse homem. Invoca aí. Eu preciso falar com esse homem. Estou sentindo ânsia de morte, eu vou morrer. Desesperado. Um homem que era humilde, simples. Um homem que não tinha arrogância. Um homem que largou toda a fortuna do pai para procurar uma jumenta, obedecendo o pai. Um homem que Deus escolheu para ser o primeiro príncipe de Israel. Um homem simples, agora desesperado, procurando uma feiticeira, para que ela se apresentasse o próprio espírito do Samuel. Vê se pode isso. E diz a palavra que o demônio se fez pela face do próprio Samuel e falou com a feiticeira, e ela repassava para ele. E disse: amanhã cedo você vai morrer. Aí eu falo para a igreja assim: olha o que o Espírito Santo tem para nós. Você acha que o diabo não sabe da minha vida? Sabe. Você acha que ele não sabe o que tem preparado para mim? Você sabe. Por isso essa luta, por isso essa guerra, para você parar, largar com tudo, abandonar. Chega, já deu, vamos embora. Junta a mala, vamos para casa, acabou. Sai do emprego, pede a conta, vamos embora. Isso não vai dar em nada, só estamos perdendo tempo, plantando em terra ruim. Vamos embora, porque o diabo sabe o que tem para a nossa vida. Claro que sabe. Ele falou que no outro dia o próprio Saul ia morrer vestido na face de Samuel, o próprio diabo. Glória a Deus. Então ele se
se desespera e vai embora, já pensando, ó, eu e meu filho Jonathan vai morrer amanhã, e aconteceu, o diabo vai embora, Deus não estava mais presente, e amanhã, no outro dia, o próprio Amalequita pede, vem aqui, como que é seu nome? Fulano, você é da onde? Sou Amalequita, pega a minha espada aqui, me mata. É porque me mata, eu não quero mais ficar aqui, chega. O homem se entregou e pediu que o próprio inimigo tirasse a vida dele. Irmão, irmã, a palavra de hoje veio dizendo para nós, não se entregue para o diabo, oh glória, não se lance a ele, não se despoje a ele, não abra o teu coração e entregue a ele. A tua luta está difícil, Deus é maior na nossa vida, oh glória. Está difícil a tua casa, o que o diabo quer é te destruir, para mostrar para o mundo, para a tua igreja, para os teus amigos, para os teus filhos, que a palavra de Deus não existe, oh glória, que Deus não pode transformar, que Deus não pode mudar, que Deus não pode criar caminho, que Deus não pode curar, que Deus não pode abrir a porta, que Deus não pode batizar o teu filho, que Deus não pode arrancar ele da cadeia, que Deus não pode arrancar o vício do crack, da maconha, da cocaína dele, que Deus não pode transformar, que é isso que o diabo quer. Parece que tem uma desgraça sobre a tua família. Não, irmão, não, irmã, o que Deus tem para a tua vida é benção, o que Deus tem para a tua vida é providência, mas não larga da mão de Deus, não traia Deus por nada. Possa ser que o mundo tem melhor para te oferecer, possa ser aí que no teu telefone que chegue mensagem te elogiando, te engrandecendo, glória, dizendo que você não merece isso, que você não merece passar por aquilo. Não, é o que Deus predestinou para a tua vida. Aguente, você é a coluna da tua casa. Se você se abaixar, os outros morrem, os outros falem, os outros saem da igreja. Não, irmão, não, irmã, continue aí. Deus está te dando uma chance, porque ama a tua alma. Não abandone a Deus por nada. Glória a Deus. Continue na presença dele, deixa Deus tomar conta da tua vida. O Espírito Santo está aí na tua casa, o Espírito Santo está dentro do teu coração, sabe as mágoas, o ressentimento, a dor que sente ele, sabe muito bem o teu pensamento, que por menos você já tinha abandonado tudo, e não consegue entender porque você está de pé. Você está de pé porque Deus te quer de pé, glória. Se você está de pé, é porque Deus ama a tua alma, tem um projeto na tua vida, e o diabo precisa assistir de camarote a tua vitória, oh glória. O diabo precisa estar aí para ver o teu sofrimento, mas a tua alegria depois de Deus te exaltar publicamente, oh glória a Deus, oh aleluia. A palavra de Deus para nossa vida é: continua no lugar que você está, não sai. E para confirmar de hoje de manhã, a palavra para nossa vida é: eu estou aqui por Jesus e vou continuar nele, queira o diabo ou não. Glória a Deus. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.